Olá, pessoal. Então, agora entrando na parte aplicada da nossa disciplina, nós vamos começar a ver a administração de materiais entrando em ação. E vamos começar falando sobre administração de compras. Quando a gente olha, então, o fluxo da nossa empresa, a gente tem aquele tradicional esquema que, sendo nós uma indústria, nós vamos ter um conjunto de fornecedores que vão fornecer para nós materiais, nós vamos processar esses materiais e vamos entregar aos nossos clientes. Agora, as atividades que estão envolvidas nesse processo começam com um pedido de vendas por parte do cliente. Esse pedido ele vai ser processado. Se ele tem estoque, ele já vai ser entregue para o seu cliente, mas se, por exemplo, você não tem materiais necessários para suprir a demanda do cliente, você tem que ir até o seu fornecedor, colocar um pedido de compras, fazer a compra, esses insumos virão para a sua empresa, serão transformados e aí sim eles serão entregues aos seus clientes. Então, esse aqui é o fluxo básico. Como a parte de pedido de vendas está mais restrita à parte comercial, vamos começar então analisando o nosso processo de gestão de materiais a partir do pedido de compras. Então, para isso, é importante a gente entender como que é o funcionamento da administração de compras. Então, vamos começar com um conceito. A administração de compras é o processo que você vai realizar o suprimento das necessidades de materiais ou serviços, planejá-las quantitativamente e satisfazê-los nos momentos certos, com as quantidades corretas, verificar se você recebeu o que foi comprado e providenciar o seu armazenamento. Então, isso aqui é um conceito clássico. Vamos analisar ponto a ponto. Quando a gente fala suprir necessidades, o papel do setor de compras, do comprador especificamente, é entender a necessidade do solicitante e providenciar que essa necessidade ela seja atendida, que ela seja satisfeita. Essa necessidade vai vir desde materiais que devem ser adquiridos, então nós temos aí desde as matérias-primas básicas para a produção dos nossos produtos, como também materiais para manutenção, de repente materiais para suprimento de escritório, então toner, papéis e outros elementos, né, indispensáveis para o funcionamento das nossas empresas, como também a administração de compras ela pode estar responsável por fazer a compra de serviços. Então, de repente, eu preciso de uma manutenção predial, eu preciso fazer uma pintura. Então, serviços também fica a cargo do setor de compras fazer, né, o suprimento dessa necessidade. E para isso, nós precisamos planejá-las quantitativamente. Esse planejamento quantitativo envolve definir as quantidades que serão adquiridas e também envolve a mensuração do custo, né? Quanto vai custar esse serviço? Através dos orçamentos. Para, a partir daí, sim, fazer a sua contratação e providenciá-las no momento certo. Então, um insumo ele não pode chegar a qualquer momento. O insumo ele tem que estar disponível no momento em que a produção ela vai acontecer. A mesma coisa, a prestação de serviço tem que estar de acordo com a necessidade da empresa. Então, todo esse escopo faz parte do papel do comprador, do papel do setor de compras. E o setor de compras ele vem ganhando uma importância muito grande nos últimos anos, porque antigamente o setor de compras era um setor que basicamente eh, fazia pedidos, né? Então eu recebia uma solicitação, realizava as famosas 3 cotações, definia qual era o melhor preço e a partir daí eu colocava o pedido para o meu fornecedor e acompanhava a entrega desse pedido. Agora, nos anos recentes, nós temos um papel onde o setor de compras ele trabalha de um modo mais estratégico, ou seja, através das negociações, a partir de melhores preços, melhores condições de fornecimento, porque a gente sabe que o lucro muitas vezes não está no momento da venda, principalmente para quem trabalha no setor varejista, sabe que o lucro geralmente ele está no momento da compra.
Você compra com melhores condições de negócios e a partir do momento que você tem essa compra, né, com benefícios maiores para a empresa, você pode até, na hora de vender, praticar um preço mais equalizado com o mercado, porque na verdade você conseguiu ter um bom preço de compra, que isso já vai por si só te propiciar uma boa margem. Então, por exemplo, se a gente pega uma empresa que tem uma receita anual de vendas, por exemplo, na ordem de 5 milhões. Se a gente for analisar, principalmente em indústria, que tem uma carga mais pesada de materiais, boa parte da estrutura de custos dessa empresa está relacionada com o seu preço de compra, que é o preço dos insumos que você comprou, dos materiais que você utilizou dentro da sua produção. Então, vamos supor que 42%, por exemplo, do faturamento está relacionada com a conta fornecedores. Então, isso representa mais ou menos alguma coisa na ordem de 2.100.000 reais, por exemplo, né? E aí todos os outros custos, né, a gente distribui entre empregados, impostos, a, a própria distribuição de lucros ou itens diversos. Agora, vamos fazer uma conta. Se você faz um bom trabalho de negociação junto ao seu setor de compras, que vai trabalhar junto com seus fornecedores, e você obtém uma redução de custos, por exemplo, na ordem de 4%. Isso significa que você conseguiu uma redução de custos na ordem de 84 mil reais. E o bom disso é que esses 84 mil reais, por ser, né, por estar lá na parte de cima do DRE, você pode considerar isso como um resultado que vai impactar diretamente no seu lucro, porque a partir do momento que você faz a redução, isso não tem incidência de impostos e assim por diante. Então, podemos considerar, né, que a gente costuma brincar que esse resultado vai direto para o bottom line, né, que seria a última linha da nossa demonstração de resultados. Então, percebam aí o quanto o setor de compras ele ganha esse perfil mais estratégico justamente em função desse poder de negociação. E uma coisa que a gente sabe também é que quanto maior o poder de compra de uma empresa, quanto mais ela gasta com seus fornecedores, maior poder de barganha, de negociação ela tem. E aqui então, passando para os objetivos, né, de um sistema de compras, a gente pode definir que, de repente, o item mais fundamental para qualquer empresa é não ter o seu fluxo de suprimentos cortado. Então, imagina só, uma produção devidamente planejada, tudo esquematizado, mão de obra pronta, equipamentos já alinhados e de repente um material atrasa. E é muito comum acontecer isso no Brasil. Um caminhão que quebra, um pneu que fura, uma produção do seu fornecedor que atrasa. Isso vai ter os seus impactos dentro da linha de produção da sua indústria. Então, o principal objetivo do setor de compras é garantir que esse fluxo, né, de suprimentos ele seja contínuo e que ele não tenha nenhum tipo de alteração. E esse fluxo ele tem que ser coordenado, mas não de qualquer maneira. Você tem que garantir sim, mas você tem que fazer de uma maneira que isso impacte o mínimo possível do ponto de vista financeiro, porque é muito fácil comprar, mas não comprar a qualquer preço. Então, por exemplo, a partir do momento que você tem compras, e essas compras elas são, na sua maioria das vezes, emergenciais, a gente sabe que usou a palavra emergencial significa pagar mais caro. Você vai ter menor tempo para barganhar com o seu fornecedor, você vai ter que, de repente, negociar um frete urgente, e tudo isso acaba encarecendo do ponto de vista financeiro, né, a sua empresa. E aí você tem que, com base nisso, fazer todo um planejamento para quê? Para comprar os materiais e os insumos sempre aos menores preços possíveis, obedecendo, claro, os padrões de quantidade e qualidade. E aqui nós não estamos falando de negociar de qualquer maneira, pegar o menor preço que tem no mercado, não. Dentro de uma certa possibilidade, desde que você respeite principalmente a qualidade do produto. Não adianta você comprar o produto mais barato se em compensação você está pegando um produto de pior qualidade, e isso vai impactar no seu produto e, consequentemente, na satisfação do seu cliente. E com base nisso, você sempre deve buscar também o quê? Procurar
sempre fazer uma negociação justa e honesta com os seus fornecedores. Lembrando que a saúde financeira do seu fornecedor é também a saúde da sua empresa, porque a partir do momento que ele não tem saúde financeira, que ele não consegue sustentar a sua operação, geralmente os seus fornecedores tendem a cortar qualidade, eles tendem a cortar atendimento, e isso pode respingar na sua empresa, né? Um problema financeiro no seu fornecedor reduz a qualidade do produto dele e, consequentemente, reduz a qualidade do seu insumo. Então, tudo isso tem que ser analisado. As empresas elas têm que se conscientizar que elas também são responsáveis por garantir a saúde financeira dos seus fornecedores para que a corrente, né, ela não seja quebrada durante o processo de fornecimento. Então aqui o setor de compras ele se relaciona com vários outros setores dentro da empresa. Como vocês estão tendo, inclusive na administração da produção, a parte de planejamento e controle da produção, a gente vai ver que todas as ordens de compra são geradas a partir de uma necessidade de compras de materiais. E essa necessidade de compras de materiais é feita através do cálculo de necessidade de materiais do MRP, que é, por sua vez, né, é calculado através do PCP. E o setor de compras ele se relaciona também, por exemplo, com o setor de produção. A produção ela é dependente do setor de compras, porque os materiais que foram comprados, eles têm que estar sincronizados às suas entregas, às suas quantidades, com base naquilo que a produção vai utilizar. O setor de compras também se relaciona com a contabilidade, porque ela tem que fornecer informações para a contabilidade. Por exemplo, custo de produto, ela tem que fornecer dados de estoque. Então, também temos ali um elo com o setor de contabilidade. E com o setor de vendas, muitas vezes o setor de vendas, principalmente quando é item para revenda, ela está interessado, né? Esse setor ele está interessado em algumas informações. Quando é que os materiais vão chegar, qual que vai ser a disponibilidade do material, para que eles possam comprometer prazos de entrega também junto aos seus clientes. Então, a gente pode ver que tem toda uma teia, tem toda uma amarração interdepartamental. Então, o setor de compras ele está navegando ali entre esses diversos setores, né, sempre procurando aí manter o equilíbrio da cadeia de suprimentos. E cada empresa ela vai ter uma estrutura específica de compras. Se você pega uma pequena empresa, geralmente aquela empresa familiar, onde o dono é o grande responsável por gerenciar a maior parte da administração da empresa, geralmente é essa pessoa, até por conhecimento do produto, até por relacionamento com os fornecedores, geralmente ele vai ser o comprador. Então ele próprio, ele vai determinar os produtos que devem ser comprados, as quantidades, vai negociar preço, vai colocar o pedido. E isso é bem típico realmente de uma empresa pequena, com poucos funcionários ainda dentro de uma característica de gestão familiar. Mas a partir do momento que essa empresa cresce, você já precisa ter uma estrutura melhor. Você precisa ter um comprador, você precisa ter uma pessoa especializada nesse setor de compras, primeiro em função do volume de compras. Então, isso só já demanda um funcionário específico para atuar na área, como também a própria questão da especialização. Você pode ter a necessidade de ter uma pessoa especialista em negociação, que conheça bem do mercado. Então, a partir do momento que a sua empresa cresce, geralmente dentro do seu organograma você acaba criando essa caixinha, né? E que isso pode se ampliar, dependendo do porte da empresa. Eu já trabalhei em empresas que nós tínhamos, por exemplo, um comprador voltado para a compra de matérias-primas e um outro comprador voltado para a compra de itens de manutenção fabril e junto itens de uso geral, como por exemplo material de escritório, porque aí cada comprador ficava responsável por uma quantidade específica de itens, né, até mesmo por tipo de material, e eles acabavam se especializando. Então, o cara ficava especialista nas matérias-primas, o outro já ficava especialista em peças, né, para manutenção. Então,
é, esse perfil de compras, né, do departamento de compras, em termos de estrutura, vai depender muito de empresa para empresa, ok? De acordo com o seu porte, de acordo com a sua área de atuação. E quando a gente fala, então, no fluxo de compras, né, nós temos um fluxo básico. Isso dificilmente vai variar de empresa para empresa. Quando a empresa ela está bem organizada, ela está bem estruturada, o fluxo basicamente é esse. Primeiro, identifica-se a necessidade de aquisição. Quem identifica a necessidade de aquisição não é o comprador. O comprador ele vai receber uma solicitação de compras por parte do usuário. Agora, a partir do momento que ele recebe essa solicitação de compras, o que ele vai fazer? Ele vai para o mercado, ele vai então fazer uma pesquisa junto ao mercado fornecedor, ele vai verificar quais são os fornecedores aptos a entregar aquele material. Ele vai então, se não tiver um fornecedor, ele vai desenvolver esse fornecedor, tudo isso através de pesquisa de mercado. Ele vai também obter as cotações. A boa prática diz que nós temos que ter aí pelo menos umas 3 cotações para cada tipo de material, para cada ordem de compra. E a partir do momento da definição do melhor preço, aí sim é efetivada a aquisição. Mas para que essa aquisição ela se efetive, é preciso ter um contrato entre a sua empresa e o fornecedor. Para isso que nós temos a emissão do pedido de compras. O pedido de compras, como a gente vai ver um pouco mais para frente, é a solicitação para o fornecedor, ou a efetivação, a formalização de que a sua empresa realmente está pedindo o material. E aí, nesse caso, você vai especificar qual é o material que você está comprando, qual é a quantidade, o padrão de qualidade que você espera. Então, esses dados são colocados em um documento que é enviado então para o fornecedor, que vai providenciar então a entrega física do material ou então a prestação do serviço. A partir daí, a gente faz o que a gente chama de follow-up. O follow-up é um processo de acompanhamento que não deve ser menosprezado por parte do comprador. No processo de follow-up, basicamente você negocia então um prazo de entrega com o fornecedor e você passa a monitorar para ver se aquela entrega ela realmente foi executada ou se ainda não foi, como é que está o processo de andamento dessa entrega. E aí sim, uma vez que é realizada a entrega, o material então ele é disponibilizado para o usuário e ou contas a pagar, né? Uma vez recebida aí a nota, o boleto e assim por diante, providencia o pagamento. Então, na aula de hoje, o objetivo era fazer essa breve introdução ao setor de compras, a função compras especificamente dentro das empresas, dar essa noção de importância, despertar em vocês, administradores, a importância desse setor dentro das organizações e traçar um primeiro escopo a respeito da definição, né, do que é realmente compras e dar uma breve explanação a respeito das principais atividades. E essas atividades é o que nós vamos explorar com mais detalhes nas nossas próximas aulas. Por enquanto, um grande abraço e até a próxima.